Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Tiktaalik. O meu grupo é composto por mim, Ana Laura, Lívia Maria, Natália, Rayana, Ari Osvaldo, Yuri Gabriel e Rafael. Bom, o Tiktaalik, ele é do gênero de peixes, é um gênero de peixes, na verdade, e que são sarcopterígeos. O que seria isso? Eles possuem barbatanas com músculos. Eles foram extintos lá no período devoniano tardio e eles possuem muitas características típicas de tetrápodes. Eles são um exemplo de sarcopterígeos antigos porque eles desenvolveram adaptações aos ambientes pobres em oxigênio nas águas pouco profundas e levaram à evolução dos primeiros anfíbios. Esses Tiktaalik, eles viveram cerca de 12 milhões de anos antes dos primeiros tetrápodes. E o seu fóssil ele tem cerca de 375 milhões de anos e foi descoberto no Ártico Canadense em 2004. Diante dessas informações, a gente vai dar início à apresentação do nosso trabalho, onde a gente vai ver um pouco mais detalhado as informações de anatomia comparada da cintura peitoral, da barbatana peitoral e a anatomia funcional. Além disso, nós veremos também a questão da postura e a função das nadadeiras e como se deu a origem dos seus membros, tá? Agora vamos falar um pouco no contexto como aconteceu o surgimento dos Tiktaalik. No final da era paleozoica, com o avanço para o meio terrestre das plantas, dos seres invertebrados, este ambiente passou por mudanças, com isso fazendo necessário uma nova seleção. Essa seletiva foi um ambiente propício para o surgimento dos vertebrados, entre eles o Tiktaalik em questão. Ao saírem do meio aquático para o meio terrestre, eles se encontraram com um ambiente totalmente diferente, precisando se adaptar para as mudanças físicas, químicas e metabólicas que esse ambiente terrestre se faz necessário. No ano de 2004, existe uma revolução na zoologia, com a descoberta dos Tiktaalik pelos paleontólogos. Neste ano, foram encontrados restos fósseis de um peixe que viveu aproximadamente 375 milhões de anos. Esse achado foi publicado na Academia Americana de Ciências. Agora, por que esse achado teria agitado tanto as teorias da ciência? Até então, acreditava-se que o desenvolvimento das patas pelos tetrápodas tinha ocorrido em terra e iniciado primeiramente pelas patas dianteiras. No entanto, com a descoberta dos Tiktaalik e sua análise de suas estruturas, puderam perceber que desde do ambiente aquático, esses animais já apresentavam desenvolvimento das estruturas traseiras, desmentindo assim as teorias que até então era aceita, mostrando que, na verdade, os desenvolvimentos das patas ocorreram ainda no ambiente aquático e inicialmente pela parte traseira. Quando adentraram as terras, com a necessidade da adaptação do ambiente, aí sim desenvolveram também a parte dianteira. A descoberta dos Tiktaalik é um tão pouco curioso. Observamos que, ao analisar a morfologia dessa espécie, observamos que ela aparenta um cruzamento entre duas espécies, na verdade, entre os crocodilos e os peixes. Eles possuem cabeça chata, dentes afiados, presença de guerras, escamas e nadadeiras. E eles poderiam chegar até 2,75 m. Além dessas características, eles possuem algumas características que é indícios e evidências que eles são próximos aos tetrápodes, como, por exemplo, o seu pescoço móvel, as costelas robustas e a presença de um pulmão, mesmo que ainda primitivo.
O ombro de Tiktaalik é altamente derivado com um conjunto de recursos conhecidos apenas em tetrápodes e panderícteis. Os componentes endocondrais, escápula e caracoide da cintura peitoral estão aumentados e a série dérmica, cleitron, clavícula, anocleitron e supracleitron é relativamente reduzida. A altura escapular é aumentada por meio de um amplo processo que se estende dorsal ao glenoide, para ficar rente à face medial do cleitron, como nos risontídeos. A glenoide é orientada ventrolateralmente e parcialmente exposta em vista lateral, que é intermediária entre a orientação posterior da glenoide e a orientação lateral de acantostegas e outros tetrápodes basais. Os caracoides de Tiktaalik e panderícteis são geralmente mais maciços e grossos que os de qualquer acantostega, considerando que o cleitron, anocleitron e supracleitron de Tiktaalik são reduzidos em relação aos outros peixes tetrapodomorfos. A ornamentação em suas superfícies expostas é uma retenção primitiva. Os ossos endocondrais da barbatana peitoral do Tiktaalik, ele possui características bastante aproximadas da dos Eusthenopteron e dos Acantostegas. E em alguns aspectos eles vão ser intermediários. Observando essas imagens, nós vemos que uma crista ventral robusta ela vai ser semelhante à mesma que ocorre nos Eusthenopteron. Se estende diagonalmente ao longo do eixo do húmero, certo? Que vai da margem anterior da cabeça do húmero até a ponta distal do entepicondilo, certo? E aí a margem principal do húmero, ela é uma superfície estreita, né? Em forma de faixa comparável, da mesma que ocorre nos Acantostega, fazendo essa comparação. E então, na superfície dorsal, né, o ectepicondilo ele vai ser esse processo proeminente dirigido distalmente, que vai se estender ao nível das facetas, sejam elas unar ou radial, né, tanto quanto nos tetrápodes basais, mas também em contraste com os Eusthenopteron. Né, observando essas imagens, a gente consegue distinguir, de fato. Quanto ao rádio, né, ele é alongado, afilado distalmente e ligeiramente curvado ventralmente. Então, ao contrário dos rádios que ocorrem nos tetrápodes, né, a margem anterior do rádio ele forma essa crista acentuada, enquanto a margem posterior ela vai ser subcilíndrica. E esse rádio ele vai estar similar, né, próximo ali do que ocorre nos panderícteis. Já a una, né, ela retém uma forma cuboidal primitiva e ela não tem um processo, né, de olecrano que ocorre nos tetrápodes. No Tiktaalik, a una ela se articula com outros 4 radiais próximos, enquanto o intermediário, né, se articula com apenas um. E aí um aspecto funcional importante das articulações é que os 5 radiais eles compartilham um eixo comum, tanto que ocorre de flexão e de extensão, né? Que ocorre também de forma antero-posterior através da barbatana, certo? O terceiro radial, na série proximal, ele é ampliado e ele suporta 3 radiais intermediários nas articulações que também estão alinhados de forma antero-posterior. E então, o radial central desse tripleto é ele mesmo, né, ampliado e se articula com outros 2 radiais distais. E aí, consequentemente, a una e o rádio proximais e intermediários vão ser aumentados, né, que estabelecem um eixo central para essa barbatana. Né, uma característica comum aos sarcopterídeos basais, mas também desconhecidos em tetrapodomorfos. Entramos agora na parte da anatomia funcional. E o que seria a anatomia funcional? É o estudo das estruturas anatômicas com base no conhecimento da função dos elementos constituintes dessas estruturas. E no artigo em que estudamos sobre os Tiktaalik,
Trata-se de uma avaliação de execuções conjunta de posturas e funções das nadadeiras, sendo isso possível pela preservação em vários espécimes de superfícies articulares ósseas, completas de todas as principais articulações do ombro e das nadadeiras. Em relação à anatomia funcional do Tiktaalik, como é possível observar as articulações? As curvaturas na superfície são cobertas por cartilagem e os processos que poderiam ser realizados são rotação, que é supinação e pronação, flexão e extensão, pronação e retração. Os Tiktaalik, com restrição em alguns movimentos na articulação glenumeral, são a articulação do ombro, do cotovelo, do intermédio e dos dígitos. Em relação à articulação do cotovelo, elas evidenciam a mobilidade independente do rádio e da una. A geometria da articulação fornece evidências do movimento possíveis no cotovelo. Postura e função das nadadeiras. Agora, o grupo irmão dos tetrápodes é conhecido por incluir peixes que possuem nadadeiras e peitorais, que são semelhantes a membros. Em uma posição quase plana, com uma flexão mínima do antebraço, a nadadeira se aproxima de uma posição generalizada para um sarcopterígeo, mas também a nadadeira possui uma postura vertical, apoiada no substrato, flexionando o ombro e o cotovelo e estendendo as articulações interradiais, proximais e distais. E vários recursos permitem que essa nadadeira sustente o corpo de maneira semelhante ao membro mesmo. E esses recursos podem ser a posição da nadadeira posicionada na superfície ventral do corpo, a arquitetura glenumeral e a musculatura transcaracoide aumentam a flexão e a estabilidade nas articulações do ombro. A placa caracoide robusta oferece amplas áreas para a origem flexora muscular e também alguns processos ventrais elaborados no húmero representam uma área de superfície para a inserção flexoras de flexão e extensão, pronação, supinação, rotação do cotovelo. E há algumas interpretações de que o Tiktaalik utilizavam as nadadeiras para apoiar o corpo em um substrato, sustentados pela arquitetura do esqueleto axial. E o reforço mecânico da coluna vertebral, gerado pela sobreposição costal junto da nadadeira robusta e móvel e dos sistemas axial e apendicular, estavam desempenhando um papel importante no suporte do peso daquele animal. Boa noite, meu nome é Natália e irei falar um pouco sobre a origem dos membros em tetrápodes, que foi a partir da análise de artefatos derivados de teleósteo como o peixe-zebra. Mas essa hipótese foi descartada porque o peixe-zebra não tem ossos de nadadeiras homólogas aos membros dos tetrápodes. Então foi a partir da descoberta do peixe Tiktaalik, que é um elo perdido dessa transição entre nadadeira e membros, ainda em 64, antes da conquista dos tetrápodes ao meio terrestre. E essa transição possibilitou a robustez e mobilidade do esqueleto distal. Aqui tem algumas evidências da similaridade entre o Tiktaalik e os tetrápodes. Articulações da nadadeira peitoral, similar à mão dos tetrápodes, esqueleto distal, comparado com o punho e dígitos de tetrápodes, e o alinhamento do punho e do rádio, que permite a flexão e extensão. O intermédio una do Tiktaalik tem homólogos a ossos do punho de tetrápodes, com os quais compartilham posições e relações articulares semelhantes. Como podemos ver nessa imagem aí da nadadeira, a una em forma de bloco, intermédia em uma haste simples, e ambos têm as funções parecidas com os ossos do carpo. O endoesqueleto distal do Tiktaalik e dos tetrápodes tem a capacidade de extensos graus de flexões e extensões. No Tiktaalik tem comparações diretas com pulsos e dedos de vertebrados com membros. E o eixo da nadadora distal a una surgiu a partir do Tiktaalik. Antes nos tetramorfos não existia, e é encontrado no eixo da barbatana, como podemos ver nessa imagem da nadadeira. E por fim, conclui-se que a transição de nadadeira para membros foi o que implicou na elaboração e proliferação de estruturas, articulações e funções que já haviam presentes nos peixes, como no Tiktaalik. E o esqueleto peitoral do Tiktaalik é de transição entre as nadadeiras dos peixes e os membros dos tetrápodes.